Bom dia, gente. Paz seja com todos, amém? Bom estar com vocês, poder voltar aqui. Eu estive, eu acho, ministrando a última vez aqui, acho que foi aniversário da igreja, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E estive de viagem aqui mais para Santa Catarina e nós passamos essa semana na casa da pastora Gisele e ser sido acolhido por essa família. O Emerson, amigão do peito, Giz é uma pessoa muito especial que a gente guarda no coração. Estar aqui para nós é realmente um prazer. Eu estou hoje pastoreando na cidade de Americana, interior de São Paulo, um pouco mais quente que aqui, mas temos ali um povo também que ama Deus e que tem estabelecido o reino de Deus naquele lugar, como vocês estão estabelecendo o reino de Deus aqui. E hoje, irmãos, é um pouco diferente. Geralmente quem me conhece sabe que eu gosto de trazer palavras mais de encorajamento. Hoje eu queria trazer uma palavra mais pastoral hoje, e eu acho que essa música agora contribuiu, né? Sou ovelha que precisa de um pastor. E eu convido você que trouxe a sua Bíblia, me acompanha minha esposa preferida, Cláudia, e também única, tá, irmãos? É única, tá? Glória a Deus. No livro de Jonas, profeta Jonas, logo depois do grande livro de Obadias, né, que tem só um capítulo, vem o livro de Jonas, capítulo 1. Eu queria falar hoje sobre algumas coisas que a gente precisa abandonar. Sabe, tem coisas, irmãos, que não são pecados, mas que não vale a pena caminhar com aquilo. O apóstolo Paulo chama isso de peso, coisa que não contribui em nada, né? E eu queria propor então, como pastor, hoje para vocês, 4 coisas para a gente deixar, abandonar, romper com isso. E baseado na história tão linda que é a história de Jonas, capítulo 1, livro de Jonas, versículo 1, diz assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela. Bom, queridos, Jonas, ele tinha tudo para cumprir essa tarefa dada por Deus de levar uma palavra para uma cidade, porque ele era a função dele. Jonas era um profeta, mas Jonas, ele conseguiu, irmãos, complicar o que era simples. E nós, seres humanos, nós temos uma facilidade para complicar as coisas, que é uma bênção. E Jonas, que tinha essa missão como profeta de Deus, na época de Jonas, ele fazia um juramento, e que consistia esse juramento em 2 coisas apenas. A primeira era: onde o Senhor mandar, eu irei. O profeta fazia esse voto: onde o Senhor mandar, eu irei. Eu lembro que quando eu casei com a Cláudia, eu falei para ela antes de casar, eu falei: olha, Deus pode me levar para outro canto, você está disposta? Porque eu sou profeta do Senhor. E ela apaixonada por mim, irmãos, 4 rodas arriadas. Aí você já viu: não, eu vou. Falei: pode ser que seja no meio dos índios. Ela: eu vou. E eu me lembro que o primeiro lugar que eu saí de Piracicaba, eu vim para Curitiba, e ela foi resistente, ela não queria. Eu falei: mas tem 17 shopping na cidade. Ela falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cláudia foi na hora, Deus falou com ela, né? E então, um profeta, onde Deus manda, ele vai. E a segunda coisa que todo profeta votava, fazia um voto a Deus, é que aquilo que o Senhor mandasse ele dizer,
ele iria dizer. Não importasse qual fosse a pessoa, não importasse o lugar, ele iria falar. Era simples. Deus o chamou e Jonas, então, recebe essa incumbência. Deus fala para ele: olha, eu preciso que você vá a um lugar, uma cidade chamada Nínive, que é a capital da Síria, e prega contra ela, porque a maldade daquela cidade subiu contra mim. Porém, irmão, Jonas fecha o coração, e o que era algo simples começou a se complicar. O texto que nós lemos diz que Jonas, ele era filho de Amitai. Quem era Amitai? Também um profeta, também um homem de Deus. E a Síria, que Nínive, a capital da Síria, era um grande e terrível inimigo do povo de Israel. E de quando em quando essa nação se insinuava contra Israel. E todas as vezes que eles iam contra Israel, a cabeça de 3 pessoas ficava prêmio. Sempre quando os ninivitas invadiam uma nação, eles queriam primeiro matar o rei. Por quê? Ou pelo menos prender o rei, para que o povo não tivesse governo. Uma outra coisa que os ninivitas, uma outra pessoa que era dentro da missão deles de destruir uma nação, eles tiravam também o sacerdote, eles matavam o sacerdote. Por quê? Para que o povo perdesse também ali o seu culto, a sua esperança. E a terceira pessoa era o profeta, para que o povo perdesse também a palavra, a direção. Então essas 3 pessoas, elas eram alvo. Portanto, Jonas cresce dessa forma. Sempre que Nínive vinha contra Israel, Jonas sofria. Por quê? Porque o seu pai ficava prêmio, a sua família sofria. E Jonas cresceu nesse contexto em que a solução de um mundo melhor para ele era que Nínive nunca existisse. Porque às vezes a gente tem algumas coisas que fala: como seria bom se não tivesse tal coisa? Como seria bom se não existisse boleto? Sim ou não, irmãos? Seria maravilhoso algumas coisas se não existisse. E para Jonas era isso. Que bom seria se os assírios não existissem. Jonas cresceu então com esse sentimento ruim contra a Síria, contra Nínive. E Deus então manda ele ir até Nínive. Isso dói em Jonas. Jonas queria que Deus falasse: olha, Jonas, eu ouvi as suas orações e eu vou acabar com os ninivitas. Jonas não queria ouvir o que Deus falou para ele. E Jonas então compra uma passagem para Tarsis. Nínive não era tão perto, irmãos. Nínive ficava a 800 quilômetros da onde Jonas estava. Mas Tarsis ficava a 3.000 quilômetros, direção oposta. E ele entrou no navio, começou a navegar. Só que é assim, irmãos, por mais especial que você seja, por mais que você tenha dons, talentos, uma pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, vai dar errado. Jonas é profeta, Jonas ouve Deus falar, Jonas foi uma bênção a vida toda, mas mesmo Jonas, um homem errado, no lugar errado, na hora errada, a coisa vai dar errada. A Bíblia diz que vem uma tempestade, ele está dormindo, o sono da fuga, os marinheiros pedem ajuda, e ele entende que o problema é ele, que a razão daquela tempestade era ele sabe disso, e ele diz: olha, a solução para que isso acabe, essa tempestade acabe, é que vocês me matam, vocês me joguem no mar. Então Jonas, ele é um sujeito que prefere morrer do que cumprir a missão. Jonas é alguém muito parecido conosco, e preferimos às vezes perder a família do que pedir perdão para uma mulher. Preferimos perder um filho, permitir que o filho saia de casa, do que tentar restaurar a comunhão. Preferimos às vezes perder o emprego, brigar com todo mundo, a reconhecer que talvez eu não estou sendo um bom funcionário.
Prefiro deixar o meu ministério do que sentar e resolver questões não resolvidas. Prefiro sair da igreja a ter que pedir perdão. Jonas é esse tipo de gente, é esse tipo de nós, que prefere o pior às vezes, do que deixar o Senhor tratar algumas questões dentro de nós. Os marinheiros jogam então Jonas no mar, você sabe a história. A Bíblia diz que um grande peixe, o primeiro Uber marítimo, foi o Senhor que inventou o Uber, e pegou Jonas e o levou então até a cidade de Nínive. Aliás, não até a cidade, mas em direção a Nínive. Ele vai até Nínive e ali ele tem que pregar uma mensagem. E é interessante que é a mensagem mais, desculpa a expressão aqui, mais sem vergonha. Porque Jonas, ele demoraria, pelo tamanho da cidade, os estudiosos dizem que a mensagem de Jonas demoraria pelo menos 3 dias para ser anunciado na cidade toda. E ele consegue fazer isso numa tarde. Porque ele chegava, ele via um grupo de pessoas e ele dizia o seguinte: olha, 40 dias e Nínive, e vocês vão ser mandados para o inferno. Ou vocês mudam, ou vocês vão para o inferno. E porque ele estava fazendo, sabe aquela coisa? Eu vou fazer porque eu estou sendo mandado, porque eu sou obrigado. Aquela coisa. Então ele faz uma mensagem de qualquer jeito. Só que para surpresa dele, irmãos, essa mensagem, mesmo de qualquer jeito, provoca um efeito nas pessoas. As pessoas começam a mudar. Uma nação se converte. O povo fala: puxa, e se esse cara tiver certo? E se essa pessoa, esse profeta veio da parte de Deus? Eu não quero ir para o inferno, não, eu também não. E eles começaram, irmãos, a se arrepender, a mudar a postura, a rasgar as suas roupas, colocar um pano de saco, cinza na cabeça, até jejuaram. Pensa num povo que ficou crente rapidinho. Coisa boa. E quando Jonas vê que o povo mudou de vida, Jonas fica chateado. Porque gente complicada é assim, irmãos. Ele não fica feliz nem quando tem sucesso. Gente complicada não consegue celebrar nem a vitória. Gente complicada, até nos momentos mais felizes, ele consegue arrumar os maiores barracos. Por quê? Porque o tumulto está dentro dele. E Jonas, então, que tinha uma missão simples, com resultados promissores, complicou o que muitas vezes a gente complica. Então, como é que a gente descomplica, pastor? E eu quero propor, então, 4 coisas para vocês aí, se você tem o hábito de anotar. Primeira coisa para a gente abandonar, que complica muito a vida, é a impulsividade. Vamos dizer isso juntos? Impulsividade. Não ficou bom, não. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Impulsividade. Isso aí atrapalha muito a vida da gente, irmãos. O que é impulsividade? Impulsividade, irmãos, é agir sem pensar. Sabe aquela coisa que a pessoa fala: pastor, a hora que eu vi, a minha mão estava na cara dela. Ela fala assim: eu não pensei. Não é que ela não pensou, ela não pensou muito, porque a mão não faz esse movimento sem a gente pensar. Tudo começa no pensamento. E Jonas, então, ele é intempestivo. Os seus sentimentos, eles soltam a flor da pele, e ele então decide, toma uma decisão de romper com aquele voto que ele tinha feito e vai embora. Por quê? Porque havia dentro de Jonas, escute isso, sentimentos que todos nós muitas vezes trazemos dentro de nós, que não foram tratados. E quando as coisas não são tratadas, quando alguém mexe, é um estupim, a gente explode, reagimos. Tem gente que ele fala assim: pastor, é que eu sou colérico. Não, você é sanguíneo, né? Não é colérico, você é um absurdo. Mas isso não tem a ver com um temperamento, não é questão de ser colérico, de ser melancólico. Impulsividade não tem a ver com temperamento, tem a ver
aquilo que eu acumulei no meu mundo interior. Então Jonas tinha muita coisa dentro dele. E às vezes nós temos traumas recalcadas, mágoas não tratadas, tristezas não resolvidas, experiências que eu não ressignifiquei, experiências difíceis. E isso está tudo fermentando dentro de nós. Tem gente que é um vulcão, ele está ali dentro dele um monte de coisa. E aí, e isso eu aprendi com a pastora Gisele, uma pregação dela, não sei se ela lembra disso, ela falou de janela killer. E todos nós temos, segundo a psicologia, aquilo que é chamado de janela killer. Mexeu ali. Esses dias lá na cidade que eu nasci, Piracicaba, foi até uma notícia a nível nacional, um rapaz entrou num ônibus e esfaqueou todo mundo dentro do ônibus, matou pessoas dentro do ônibus. E aí foram depois entrevistar os vizinhos. Eu falei, mas ele era um rapaz, nossa, quieto, calado, era uma pessoa tão contida. Não acredito que ele... Estava tudo dentro dele. Aquilo. E alguma coisa tocou e aquilo aflorou e veio para fora. Então, para você entender, por exemplo, você que às vezes, o curitibano que é tudo mais polaquinho, né? A gente vai para a praia e aí a gente fala assim, vamos pegar uma cor. E aí a gente fica o dia todo na praia e aí chega a noite a gente está como? Igual um pimentão. Andando até como um Robocop. E aí você está lá na praia. E aí vem um desavisado que encontra você. Fulano! E vem e te dá um tapa na... Fulano! O tapa é ruim, irmãos? Não. Diz a canção que um tapinha não dói. Mas a pessoa não está o quê? Não está bem. Então a questão não é o tapa. A questão é a pessoa que não está bem. É o irmão que aqui ele está aqui, ele é uma bênção. Ele é um santo aqui. Mas ele entra no carro, ele vira o Satanás. Porque dentro dele existem coisas, é verdade. No trânsito o camarada se transforma. Por quê? Porque existem coisas ali que estão dentro dele que complicam a vida. Qual que é a solução? Para romper, para deixar essa impulsividade, irmãos, é buscar a plenitude do Espírito Santo, é orar por isso, é pedir sabedoria a Deus, calma, para absorver com maturidade, para quebrar o ciclo do mal. Ao invés de ficar espalhando briga, devemos juntar brasas vivas para produzir coisas maravilhosas em Cristo Jesus. Então, irmãos, se você é impulsiva, rompa com isso. Peça a Deus, eu preciso ter mais calma, eu preciso ser mais longânimo, eu preciso do teu Espírito. Senhor, trabalha nessa área. Não vale a pena viver assim, porque eu sou pernambucano. E daí que você é pernambucano? O que isso muda? Deus não quer que você permaneça dessa forma. Rompa com a impulsividade em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Segunda coisa para a gente romper nessa manhã é com o excesso. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Excesso. Irmãos, não seja uma pessoa excessiva, exagerada. Porque Jonas é exagerado. Ele decide fugir de Deus. E ele decide fugir de Deus 3.000 quilômetros lá do contrário. Tá, que é para ir embora, vou embora mesmo para valer, né? E não é legal isso, exagero. Tome cuidado com o exagero. A Bíblia diz assim, olha, é interessante esse provérbio, não seja demasiadamente, irmão, ser justo é algo que Deus quer que a gente seja. Mas vem a Bíblia e diz, mas não seja demasiadamente justo. Porque às vezes, na vida a gente vai precisar ter um pouco de flexibilidade. Eu costumo dizer que toda estrutura rígida se quebra com facilidade. Até viaduto tem espaço para dilatação, porque senão quebra.
E tem muita gente que ele é inflexível. Aquela pessoa, não, que eu falei agora há pouco, eu tenho que falar a verdade. E aí, nessa coisa de falar a verdade, ele destrói todo mundo. É o sincero suicídio, é a pessoa exagerada. Tudo tem que ser com moderação. Eu estou na casa da Gisele, já vai fazer uma semana. Exagero. Porque segundo o ditado, é 3 dias na casa dos outros. É igual peixe, depois de 3 dias começa a feder. A Débora já não vê a hora. Você está namorando, Débora? Ah, tá. E porque senão fica um negócio. Aliás, a Bíblia diz isso, né? A sua visita não seja demasiadamente frequente na casa do seu irmão, para que o seu irmão não se enfade. O exagero é uma coisa, irmãos. Tudo que é, até coisa boa. Por exemplo, quem gosta de picanha aqui? Aleluia. Oh, Deus falando, hein? Só que, irmãos, demasiadamente aquela gordura, com o passar do tempo, segundo os médicos, dizem que faz mal. Água faz bem para a saúde, irmãos. Mas eu já vi gente de tomar água demais, ficou doente, porque exagerou. Tem um limite por dia. Tem que tomar bastante, mas não é a represa inteira. Tem que com calma, né? Eu, por exemplo, eu gosto de abraço. Eu gosto de abraçar as pessoas, mas não gosto de abraço demorado. Tem gente que pega e fica... Olha o desespero que dá em mim. Eu gosto de só um abraço, boa e acabou, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque todo o excesso nos rouba o privilégio da simplicidade. Cuidado com os excessos. Quer ver? Tem irmãs aqui. Irmã, cuidado com o excesso da limpeza. Vou explicar. Porque tem irmãs que a gente não pode entrar na casa dela depois que limpa. O marido tem que entrar assim, ó. O seu marido tem muito mais valor que a sua casa, que a limpeza. Às vezes a irmã abre o guarda-roupa está... E a irmã tem a cachimônia de dizer assim, não tem roupa. Mas como não? Eu fui na casa de uma pessoa um tempo atrás, eu falei, nossa, o guarda-roupa estufado. Eu falei, nossa, sabe o que ela falou para mim? Esses guarda-roupa da Casa Bahia é ruim. Não é ela que tem coisa demais, a Casa Bahia que é o problema. Pessoa excessiva. Toma cuidado. A gente precisa ter, irmãos, para resolver o excesso, limites. Limites claros são uma bênção. Deus sempre estabeleceu limites. Lembra com Adão e Eva? Deus falou, vocês podem comer tudo, gente. Podia comer kiwi, podia comer abacaxi, podia comer caqui, podia comer banana, podia comer jaca, todo tipo de fruto. Mas Deus falou, mas tem um, só um. Esse vocês não devem comer. Adivinha? Vai lá o homem, o excessivo, tocar naquele que não podia. Quebra os limites. E aí a gente tem o que nós temos até hoje, tanta coisa, porque o pecado entrou no mundo, porque alguém foi excessivo. Quem está entendendo? Cuidado com os excessos. Tenha uma vida mais moderada em Cristo Jesus. Busque a Deus nesse sentido. Terceira coisa que a gente precisa romper, e talvez isso vá contra, assim, que a gente não... Essa é uma coisa que a gente não gosta de assumir, é igual inveja, ninguém assume que é invejoso, né? Todo mundo tem inveja da gente, mas a gente não assume. Ninguém nunca chegou para mim e falou, pastor, eu sou invejoso. Não, todo mundo chegou e falou, pastor, eu sou perseguido, eu sou mais perseguido que Israel. Porque inveja... Ai, Deus. Mas esse aqui é uma coisa que a gente precisa romper. Chama-se dissimulação. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Dissimulação. O que é dissimulação, irmãos? É ser falso. É não ser verdadeiro.
Ser a gente mesmo já é difícil. Agora, fingir ser quem nós não somos é pior. Tem um pastor chamado Ronaldo Lidório, ele fala de 3 máscaras que nós usamos. A primeira máscara que ele fala é a máscara de longe. Nós usamos essa máscara, você vai ver que você usa também. Então imagine só a situação, você está no shopping, e aí a sua esposa fala assim, olha bem, olha que colchão lindo, porque hoje tem uns colchões, né, maravilhosos, sim ou não? Tem colchão hoje que tem até Wi-Fi no colchão, o negócio é absurdo, é violento, é com imã o negócio dentro, tem imã, tem é uns negócios, o colchão tem máquina dentro que ele dobra, ele é maravilhoso. E geralmente a esposa quer qual? O mais caro. Geralmente é isso. E aí você vai lá e pergunta para o vendedor, quanto que está esse colchão? Aí ele fala assim para você, 15 mil reais. Aí você coloca a máscara. Bom preço. Você ali pensando em comprar um de 1.500 em 10 vezes. Aí você coloca a máscara e fala assim, olha, muito bom, hein? Poxa vida, vocês dividem no cartão? Nem, você não tem isso no limite. Aí você fala assim para o vendedor, a gente vai dar mais uma voltinha e nós vai embora daqui. E a gente não quer assumir, nós estamos quebrados. Não dá pé esse colchão, né? E aí a gente acaba complicando a nossa vida, porque toda mentira complica, porque uma mentira chama outra. Então, a gente precisa romper com isso. Deve ser horrível, uma vida dupla, né? Então tem a máscara de longe, tem a máscara de perto, que é aquela que a gente usa para enganar quem a gente conhece, que está mais próximo. E muita gente assim. É filho que engana pai, mãe, esposo que engana a esposa e vice-versa. E a gente fica usando essas máscaras. E existe uma máscara que é a pior, que é a máscara do auto-engano, que a gente engana a gente mesmo. São as 3 máscaras que ele diz. Irmãos, e isso é tão perigoso, é tão danoso, que o Senhor Jesus, quando ele foi se definir, ele disse assim, eu sou a verdade. Quando ele foi definir o seu inimigo, Satanás, lá no Evangelho de João 8,44, ele vai dizer, porque o diabo, ele é pai da mentira, não há verdade nele. Então tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é fake, tudo aquilo que é mentira, não tem nada em Deus, não tem, é tudo no mal. Essa coisa de esconder, ainda que sejam coisas pequenas, comprei tal coisa, tem umas irmãs que faz isso, né? O marido fala, sapato novo? Imagina! Você que não repara em mim ainda, a gente é ruim ainda. É melhor assumir, comprei, e vou comprar mais, para de ser munheca, eu estou querendo ficar bonita para você. Fala a verdade, para com essa coisa de ficar matando sogra, morreu minha sogra, já morreu 3 vezes a sogra. Para de ficar, o pneu furou, fala a verdade. Não tenha medo, fala a verdade. Porque não existe nada mais maravilhoso que a verdade. João disse assim para a igreja, como eu fiquei feliz em encontrar entre os seus filhos aqueles que andam na verdade. Tenha um compromisso com a verdade. Por mais que ela doa, por mais que a verdade sempre é o melhor remédio, porque a verdade está firmada em Cristo. E a mentira não tem nada a ver. Abandone qualquer tipo de coisa errada, de coisa escondida, de coisa. Abandone isso, rompa com isso. Ore a Deus, Senhor, eu preciso acabar com isso da minha vida.
Isso não agrega, isso só destrói o seu futuro, o seu amanhã. Amém, queridos? E por último, última coisa que eu queria propor para vocês, para a gente deixar de lado, é a idealização. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Isso complica a vida. Só um minuto. A idealização é uma construção mental de um mundo ideal. É a distância entre o que eu considero ideal e a minha vida real. Por quê? Porque a gente acaba idealizando as coisas. Então, por exemplo, nós viemos aqui para Curitiba. Quando eu vi a quantidade de mala, eu falei para a Cláudia, mas é só uma semana. Ela falou, mas Curitiba, você sabe, é muito frio. Temos que levar casaco, temos que levar... Então, ela idealizou a viagem. E ela pensou que essa semana ia vir nevar aqui. Só que chegamos aqui, irmãos, está quente, está maravilhoso, está uma delícia, está gostoso. Então, idealizar atrapalha. Você fala assim, poxa, eu vou lá, nós paulistas, vamos para Ubatuba. Vou acordar 5 horas, nós chegamos lá por volta de 9 horas, aí eu vou tomar café na padaria tal, vamos para a praia, quando for meio-dia a gente vai comer no restaurante tal, e a gente idealizou tudo isso no dia anterior. E aí a gente vai dormir, e aí a gente perde hora, não acorda às 5, acorda já era às 7h30. Você fala, meu Deus, vamos embora, gente, vamos embora. E começa. E aí quando você entra no carro, o pneu está furado. A misericórdia, vai e troca o pneu. E você pega, quando chega na Dutra, o tempo fechado, chuva. Isso já é quase meio-dia. Aí quando chega na Tamoios, tudo parado. Trânsito, absurdo. E você vai chegar lá em Ubatuba, 4 da tarde, chuva, frio. E aí você fala assim, era melhor eu não ter vindo. Não, era melhor você não ter idealizado. Porque Ubatuba é conhecido como Uba-chuva. Então você idealizou uma coisa. Aí vem, casamento, os 2 jovens chegam aqui no altar, e é aquela coisa bonita, e aí depois tem o casamento, a festa, e aí depois tem a gravata, aí alguém chega e olha, deu 3.000 de gravatas, fala, meu Deus, que casamento é uma bênção, estamos começando bem o casamentão. Tadinhos. Quem aqui tem mais de 5 anos de casado aqui? Levanta a mão. 5 anos de casado. Dá para fazer um filme de terror, não dá? Não consegue. 2, já é uma série, Netflix. Difícil, o casamento não é fácil. Mas a gente idealiza. A pessoa casa, ela fala assim, ai, olha aí, olha pastor, ele é a barriga dele é tanquinho. Depois, irmão, vira aquelas... E a pessoa fala, era melhor eu não ter casado. Não. É você que idealizou uma coisa. Você não está vivendo no mundo real. Quem está entendendo? Isso é uma... Eu lembro, eu acho que cabe aqui, eu lembro que... Não, já é 11 horas, já 11h12, Gi. Que hora que acaba aqui? Ah, tá, tem tempo então. Eu só preciso de mais 1h30, gente, rapidinho. Eu me lembro, eu era pastor, irmãos, na Nazareno da Vila Anchieta. Vila Anchieta é quebrada, irmãos. É Corinthians, como que eu posso dizer, irmãos? Como chama atrás da Guaíra lá? Parolim, comunidade. E aí, irmãos, um dia a moça chega chorando. E ela começou
Ai, pastor, você não acredita, meu marido. Eu falei, mas o que foi, irmã? E ela, não, eu tenho vergonha de falar. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, já tratei com pedófilo, já tratei, qualquer coisa que você falar, não vai. Fala o que seu marido aprontou. Ai, pastor, e eu tenho ansiedade, tem que falar logo comigo as coisas. Até que ela disse, pastor, eu acordei de madrugada, pastor. E o meu marido estava assistindo filme, os irmãos sabem que filme ele estava assistindo, sim ou não? Quem aqui não sabe? Tem alguém que não sabe? Pastor Gisele vai dar aula na escola dominical domingo que vem e explicar que filme é para você. Falei, e aí? Ai, pastor, eu achei que eu era a princesa dele. Falei, irmã, que princesa, irmã? Você mora no Chieta, você não mora na Disney. Não tem princesa aqui. Que conversa é essa de princesa? Não, pastor, é porque eu estou desiludida. Eu falei, glória a Deus que você está desiludida. Porque a pior coisa que existe é passar uma vida inteira iludida. Você casou com um pecador. Você casou com um cara que tem pé de barro. Você casou com um ser humano. Você não casou com o super-homem. E você também, viu, irmã? Você não casou com o super-homem. Tanto é que seu marido não está aí com cueca por cima da calça. É só o Superman que faz isso. Falei, sabe o que seu marido precisa? Não é de você querendo largar dele. Seu marido precisa de ajuda. Seu marido precisa de socorro. Seu marido precisa de libertação. Seu marido precisa de oração. Precisa de intercessora. Seu marido. E comecei a falar. E aí eu sabia os pecadinhos dela. Falei, inclusive você, já falei 3 coisas dela. Aí ela já começou. Porque sempre o pecado do outro é pior que o nosso. Então para de construir uma coisa, irmãos, que a vida é difícil. Eu costumo dizer lá na igreja, não espere da vida facilidade. Não tem facilidade. A vida é dura. Só que quando a gente fica idealizando uma coisa, não, irmãos. Às vezes a gente fala, né, poxa, o doutor chegou e falou tudo, assim, o médico tem que falar tudo. Ele pinta o pior cenário, porque o que vier é lucro. Se não for aquilo que ele falou, maravilha. Mas a vida não pode ser uma vida de idealizações, a vida precisa ser uma vida de realidade em nome do Senhor. É real. O seu casamento talvez não é o melhor casamento, mas abrace o seu casamento, é o seu casamento. Talvez você sonhou outra coisa para o seu filho, mas é seu filho, é sua filha. Abrace o seu filho, ame o seu filho. Talvez a pastora fala assim, eu queria uma igreja. Não tem a igreja ainda, tem essa é a igreja verdadeira, real. Eu preciso amar essa igreja, abraçar essa igreja, porque é ela que Deus me deu, com defeito, sem defeito. Quem está entendendo? O mundo não é o ideal, o mundo é o real. E eu tenho que saber lidar com a realidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé, em Cristo Jesus. Abrace então a sua realidade, dê o seu melhor. Dê o seu melhor no seu trabalho, no seu ministério. Jonas, ele tinha um ideal, um mundo sem Nínive, era o ideal, a idealização. Mas Deus queria que ele participasse de uma coisa muito melhor, do mundo com Nínive convertida. E hoje nós temos um desafio hoje aqui nessa manhã. É de romper com essas coisas, essa impulsividade, o exagero, romper com a idealização, romper com essas coisas que acabam atrapalhando e complicando a vida, e aquilo que era simples se torna difícil. O que a gente aqui complica? A Bíblia diz assim, pastora Gisele, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Que Deus te ajude a romper com isso, a abandonar isso. Eu queria orar com vocês. Soberano Deus e eterno Pai, hoje eu compartilhei uma porção das Escrituras com irmãos queridos aqui de Curitiba, igreja amada, igreja querida.
O meu desejo em Cristo Jesus é que, de alguma forma, essa palavra, Senhor, faça sentido no coração desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça. E que haja aqui hoje uma vontade, ó Deus, real, verdadeira, de deixar algumas coisas para trás, de romper com algumas coisas que nos impede de correr a corrida que nos está proposta, coisas que nos impede de avançar, de talvez ir mais rápido, poderíamos estar mais lá na frente, mas porque abraçamos pesos, não estamos avançando o tanto quanto o Senhor gostaria que estivéssemos. Talvez há pessoas aqui que poderiam hoje ser mestres, talvez há pessoas aqui, Senhor, que poderiam ser grandes, mas hoje estão sofrendo de nanismo, porque carregam coisas que não precisavam carregar. Nos ajuda hoje em Cristo, Senhor, renunciar essas coisas, a jogar fora isso em nome de Jesus, e pedirmos ao Senhor um coração mais sábio, pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, que trabalha no meio da igreja enquanto pregamos, nos ajude, pega homens e mulheres pela mão aqui, Senhor, e nos ajuda a vencer a caminhada, nos ajuda a ser melhor em nome de Jesus Cristo. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma faz da vida uma vida mais complicada, que isso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Afasta todo mal, afasta tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Eu oro por essa igreja e peço a Deus que o Senhor continue derramando do Teu óleo, do Teu azeite, do vinho novo, Pai, que em todo tempo as vestes do Teu povo sejam brancas e que nunca falte azeite nesse lugar. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.